Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós também estamos iniciando hoje mais um trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. Nas lições bíblicas de adultos da CPAD, nós estaremos estudando ao longo desses 3 meses o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, esta é a lição que nós haveremos de estudar ao longo deste trimestre. Desde já convidamos você a se matricular na Escola Bíblica Dominical, a ser um participante, um aluno atuante da Escola Bíblica Dominical, bem como a nos acompanhar através das mídias, das redes sociais, do YouTube, do canal da TV AD. Nós estaremos ao longo do próximo trimestre estudando 1º e 2º livro de Samuel. Teremos, portanto, pastor Fábio, aqui 13 lições. Eu vou dizendo aqui uma, você vai dizendo o outro título seguinte, assim de forma alternada. Na lição de número 1, nós vamos estudar Conhecendo os 2 livros de Samuel. Lição 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Lição 3, a chamada profética de Samuel. 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Lição 5, a instituição da monarquia em Israel. Lição 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Lição 7, Davi é ungido rei. Lição 8, o exílio de Davi. Lição 9, o reinado de Davi. Lição 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Lição 11, as consequências do pecado de Davi. Lição 12, a rebelião de Absalão. E a lição 13, a velhice de Davi. Convidamos você, portanto, a permanecer conosco. Faremos uma breve pausa, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar a primeira lição deste 4º trimestre do ano de 2019, o último trimestre deste ano, e vamos estudar ao longo desses 3 meses, outubro, novembro e dezembro, os 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. E na lição de número 1, a lição tem como título Conhecendo os 2 livros de Samuel. O texto áureo em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E a verdade prática declara o seguinte: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então nós vamos, nesses 2 livros de Samuel, estudar muitas lições importantes, já falamos aqui, e nesta lição de hoje, a lição de número 1, vamos fazer uma introdução aos livros de Samuel, vamos apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, vamos pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel, explicar a teologia desses livros e apontar Samuel como divisor de águas em Israel, aquele que fez a transição do período dos juízes para o período da monarquia. E nós vamos aprender nesses 2 livros aqui de Samuel, que na Bíblia hebraica forma um só volume, um só livro, e nesses livros aqui nós temos os personagens principais desse livro, Samuel, Saul e Davi. Existem outros personagens coadjuvantes, como Eli, o sacerdote Eli, logo no início, e outros, mas os personagens principais são Samuel, Saul e Davi. Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz, e foi aquele que fez a transição do período dos juízes para a monarquia. Saul, o primeiro rei de Israel, que começa esse sistema de governo monárquico lá em Israel, e Davi, o segundo
rei de Israel, na época que o reino estava unido. O Reino Unido lá de Israel foram 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Então, nós vamos perceber na vida desses líderes, com a biografia deles, também vamos aprender muitas coisas e lições importantes para a nossa vida. Os livros históricos, esses 2 livros de Samuel, faz parte desse conjunto de livros que nós chamamos de livros históricos, também chamado de profetas anteriores, essa seção, profetas anteriores, que vai de Josué até o 2º livro dos reis. São livros históricos escritos antes do cativeiro babilônico, que mostra a história de Israel, desde a conquista de Canaã, lá no livro de Josué, até o 2º livro dos reis. E nós podemos, através desses livros, tirar lições para a nossa vida. Então, tópico 1.1 da nossa lição, já temos falado aqui. E esses livros históricos, eles não são apenas registros de fatos de pessoas que viveram no passado, mas eles são também a palavra de Deus. E eles foram escritos para o nosso proveito. Romanos 15:4, Paulo diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito. Então nós podemos tirar ensinamentos, nós podemos aprender bastante com os livros históricos, inclusive com os 2 livros de Samuel. Paulo, também escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, e na época que Paulo escreveu isso aí, só estava fechado aí o cânon do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento. Então, nós podemos sim aprender muitas coisas com os erros e acertos dos homens de Deus, dos homens e mulheres de Deus. Podemos aprender com os erros e acertos do povo de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, pastor José Roberto, grande parte das escrituras da Bíblia Sagrada é composta desse gênero literário chamado história ou narrativa, e o narrador, o historiador que escreveu cada um desses livros, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a colocar e a deixar de fora fatos que o Espírito Santo foi orientando e decidindo. E o que foi decidido entrar na composição do cânon bíblico é porque é importante para o nosso ensino. É bem verdade, pastor Fábio, e é importante que a gente ressalte aqui que, inclusive, esse gênero, o gênero narrativa bíblica ou história bíblica, ele requer uma abordagem diferenciada na interpretação. Então, a gente precisa interpretar cada um desses gêneros de uma forma própria e entender que a gente, às vezes, não pode fazer aplicações imediatas e diretas desse gênero. Então, é uma orientação que a gente dá aí desde o princípio, já que iremos estudar o 1º e o 2º livro de Samuel ao longo deste trimestre, é que a gente precisa entender o texto, precisa entender o contexto da época, e a gente já ressalta aqui que nós vamos estudar biografias, e mais especificamente a biografia de Davi, antes do seu reinado, depois, durante o seu reinado, e é importante que a gente saiba que o contexto aqui é de uma monarquia teocrática. E o que é uma monarquia teocrática? É a escolha de um rei que se dava através do próprio Deus, era o próprio Deus que dava a orientação, por isso a figura de Samuel é importante no contexto do 1º e 2º livro de Samuel, porque ele é encarregado ou responsabilizado a ungir, e ele unge tanto o 1º rei de Israel, que foi o rei Saul, como ele unge o rei Davi. Então, essa monarquia teocrática se dava porque o rei ele estava debaixo da autoridade divina, diferentemente de alguns países democráticos, por exemplo, no qual se rege pela Constituição. Na base da monarquia teocrática é o próprio Deus
que determina, que orienta o rei para que ele ande em conformidade com a sua vontade e os seus preceitos. Então, os personagens principais aqui já foram elencados. Nós vamos estudar um pouco sobre Samuel, que é o que tudo indica foi autor, pelo menos da primeira parte, ou de grande parte desses livros, que na verdade na Bíblia hebraica é um livro só. 1º e 2º Samuel compõem um livro só na Bíblia hebraica, na nossa Bíblia são 2 livros. Vamos estudar Samuel, vamos estudar um pouco da biografia do rei Saul, como ele foi escolhido como rei, a sua atuação como rei. Vamos estudar predominantemente a história do rei Davi, que é considerado um homem segundo o coração de Deus, e aqui a gente já aproveita para fazer um esclarecimento, que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus para o reinado, na escolha do reinado, então para ser rei. Isso não tem nada a ver com a questão moral, com a vida completa de Davi, de achar que Davi foi um homem sem pecado, até porque nós vamos estudar ao longo do trimestre as falhas, as limitações, inclusive vai ter uma lição especificamente sobre o pecado de Davi. Então nós vamos tratar sobre essa questão e o propósito desse livro, do 1º e o 2º livro de Samuel, é relatar, diz o comentarista, a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática, não é? Então, são conceitos aí que a gente precisa compreender. Nem sempre Israel foi uma monarquia. Israel, antes da monarquia, era governado pelos juízes. Então, inclusive Samuel, além de ser sacerdote, ele também, e além de ser profeta, ele também foi juiz. E, na verdade, ele foi o último dos juízes. Tem um livro na Bíblia aí que justamente tem esse título, que é o livro de Juízes, que fala como se deu todo esse período. Então, esse período dos juízes era um período em que cada um fazia conforme entendia e achava melhor. De vez em quando, o povo de Israel era colocado nas mãos das nações vizinhas e dos inimigos. Havia um círculo que se seguia. Esse povo era escravizado, se colocava debaixo do jugo das nações vizinhas, e Deus levantava um juiz, dava liberdade, e o povo era liberto e se conduzia por um bom tempo, servindo a Deus, até que chega o momento que o povo resolve pedir um juiz, ou melhor, pedir um rei, e então é instituída, e tem a instituição da monarquia teocrática que nós já explicamos no governo de Israel. Muito bem, então esse foi o primeiro tópico da nossa lição. Nós fizemos aqui uma primeira apresentação desses 2 livros que nós haveremos de estudar. Nós vamos fazer uma rápida pausa. Continue aí, permaneça conosco. Nós vamos voltar daqui a pouco para tratar sobre a questão da autoria e da datação do 1º e 2º livro de Samuel. Fique conosco. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta agora ao 2º tópico da nossa lição de hoje, lição de número 1 do 4º trimestre de 2019, começando a estudar hoje os 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. São 13 lições nesses livros. Evidentemente que não vamos estudar exaustivamente esses 2 livros da Bíblia. São 13 lições tiradas desses 2 livros. E na lição de hoje, na lição de número 1, nós estamos vendo aqui uma visão panorâmica sobre esses 2 livros de Samuel. Então já temos visto a questão do contexto histórico desses 2 livros, os personagens principais, que é Samuel, Saul e Davi, e nesse trimestre as lições vão dar mais ênfase à questão de Davi. A história, 1 Samuel começa com a história de Samuel, do nascimento de Samuel. Ele faz uma transição
Os primeiros capítulos de 1 Samuel faz uma transição entre o período dos juízes e o início da monarquia, e nesses primeiros capítulos de 1 Samuel é a história de Samuel, o seu chamado, o seu estabelecimento como profeta, e os primeiros episódios históricos ali de Samuel liderando o povo de Israel até o período em que é estabelecido a monarquia e ele passa a liderança do povo de Israel para Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, 1 Samuel continua com a história de Saul e depois vem a história de Davi no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, a história de Davi no segundo livro de Samuel também é falada e também é contada nos livros das crônicas, Então, no tópico 2 da nossa lição, a autoria e data desses dois livros de Samuel, o título e autor, tópico 2.1. O nome Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Samuel foi um grande profeta que Deus levantou lá em Israel, no meio de uma geração decadente. Inclusive, a gente lembra e observa que Samuel foi criado ali com Eli, juntamente com os filhos de Eli. E, de acordo com os capítulos 1 a 24 do livro de 1 Samuel, o filho de Ana, ou seja, Samuel, pode ser apontado como autor, e os demais capítulos, do capítulo 25 em diante, podem ser atribuídos aos profetas Natã e Gade. E esses livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, conforme o tópico 2.2 da nossa lição, eles foram escritos, narra histórias do povo de Israel, cobre um período histórico de 130 anos. O livro de Juízes abrange um período de mais ou menos 300 anos e os dois livros de Samuel abrangem um período histórico de mais ou menos 130 anos, um período que vai do ano 1100 antes de Cristo até 970 anos de Cristo. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel, ali no primeiro capítulo de 1 Samuel, até o término do reinado de Davi, que é lá no final do segundo livro de Samuel e já no início ali do primeiro livro dos reis. E o contexto da época, pastor Zé Roberto, a questão da situação política e espiritual do povo. O povo estava ali na terra prometida, tinha herdado muitos problemas da época dos juízes, porque na época dos juízes não havia uma unidade nacional em termos de trabalhar a questão da adoração, de servir a Deus e a questão das leis. E diz o texto de 1 Samuel, na verdade, Juízes 21, 25, diz que naquela época, quando Samuel assumiu a liderança do povo e recebeu do período dos juízes, essa situação, dizendo, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, o profeta Samuel, ele herdou a liderança de um povo, de uma nação, que precisava ser trabalhado essa unidade nacional em termos de adoração, de serviço a Deus e também de leis, de organização política, eclesiástica, política e espiritual do povo. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, se esperava que através de Samuel, enquanto juiz, tudo isso fosse ordenado. No entanto, a situação de Israel era bastante degradante. Tem um versículo aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 3, que retrata muito bem. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor,
e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, era uma situação de ameaça constante das nações vizinhas, e o povo estava com o coração nos ídolos. Então, era um período em que havia muito pecado espiritual, predominantemente idolatria, e na antiguidade a idolatria ela andava de mãos dadas com a imoralidade. Então, eram pecados que predominavam na nação e que estavam minando o povo de Israel. E, além disso, havia um sacerdócio descomprometido ou descompromissado com essa mudança. Então, o que havia no meio do povo de Israel, os filhos do próprio sacerdote, os filhos de Eli, não tinham um compromisso com Deus, com a mudança de pensamento, de ideais, e com a questão do pecado e da idolatria. Então, tudo isso estava destruindo o povo de Israel, e atrelado a isso também uma religiosidade superficial e aparente, ou seja, não havia uma dedicação, não havia uma integridade, não havia um coração quebrantado, devotado a Deus com sinceridade no meio do povo. Por causa disso, essa situação, esse quadro todo foi se alastrando pela nação, pelo povo de Israel, e foi requerendo e exigindo uma mudança. Então, o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel vai justamente trazer essa necessidade de uma mudança nesse quadro. Isso vai acontecer por intermédio da monarquia. Então, a monarquia é uma opção que, inclusive, vai partir do próprio povo, do próprio interesse do povo, e que Deus vai tentar trabalhar nessa condição a fim de mudar o quadro e a situação. Evidentemente, nós vamos estudar o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. A gente vê que, mesmo no contexto de uma monarquia, esse anseio humano de ter essa ordem, de ter uma nação segundo a vontade de Deus, ela não se realiza, ela não se concretiza. E a gente vai ver isso, pastor Fábio, com mais propriedade no primeiro e no segundo livro de Reis. Mesmo assim, a gente vê no primeiro livro de Samuel e no segundo livro de Samuel essa ânsia, esse desejo pela melhoria desse quadro espiritual da nação e do povo de Israel. Isso mesmo, e Samuel ele foi chamado por Deus num período muito difícil. É muito fácil você liderar o povo de Deus num período de muita calmaria, num período de paz, de muita tranquilidade, quando os seus antecessores, tipo assim, arrumaram a casa, tá as coisas caminhando tudo direitinho. É muito fácil liderar o povo de Deus. Mas o profeta Samuel, ele foi chamado por Deus numa época de extrema decadência. Era anarquia, vamos dizer assim, espiritual e também civil. Anarquia civil e espiritual, a coisa estava tudo bagunçado em todos os sentidos. Então, qualquer atividade de liderança em uma situação como essa é muito desafiadora, é muito desgastante, e Deus levantou Samuel justamente para esse período. E não é diferente hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes tem épocas da história muito difíceis, épocas na história muito desafiadoras, e Deus chama aquela geração, homens e mulheres daquela época, para fazer o seu papel. Cada um de nós temos que cumprir o nosso chamado, a nossa vocação de Deus na nossa época. E Samuel, ele foi chamado por Deus, ele honrou o seu chamado, e depois a gente vai estudar, pastor Roberto, que ele desenvolveu o seu ministério com muita integridade. Ele foi irrepreensível e disse: pode me acusar aí, quem é que aponta aí algum ato de corrupção minha? E o povo todo declarou que não, ele era íntegro. Reconheceu a integridade de Samuel.
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a primeira lição deste trimestre, e hoje estamos tratando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, apresentando aqui uma visão panorâmica destes dois livros que serão estudados ao longo deste trimestre. E o terceiro ponto da nossa lição aborda a teologia nos livros de Samuel. Então, a teologia, aqui esse termo está sendo usado no sentido de quais são os temas centrais ou principais destes dois livros. Então, o que é que se estuda nesses dois livros de Samuel? Então, primeiramente, o cumprimento das profecias. Então, a gente vê que há ensinos, o comentarista diz, ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel, sobre profecias que se cumpriram em relação à história e mudanças que ocorreram na estrutura social de Israel. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o livro de Deuteronômio, lá já se antecipava que o povo de Israel haveria de escolher um rei e haveria de ser uma sociedade ou uma nação monárquica, um povo monárquico. Então, a gente vê o cumprimento cabal dessa profecia no 1º e 2º livro de Samuel. Então, essas profecias, elas vão se cumprindo, e isso aí é algo que já nos chama a atenção para nós percebermos que o Deus da Bíblia é um Deus que fala, é um Deus que se revela, e que a sua mensagem, as suas palavras, elas se cumprem. Nós estudamos também aqui nesse livro de Samuel um outro tema, uma outra teologia, um outro assunto que é tratado no livro de Samuel, é a preocupação com o crescimento espiritual da nação. Nós estamos estudando aqui um livro no contexto de uma monarquia teocrática, né, que era a situação de Israel lá no Antigo Testamento. E nesse contexto, no contexto de uma monarquia teocrática, se espera que haja um despertamento espiritual na nação, e que a própria condição política da nação, ela depende do desenvolvimento espiritual, depende de uma mudança de fato e de direito. Então, evidentemente, a gente sabe que quando as pessoas se tornam tementes a Deus, mais generosas, mais bondosas, o quadro da nação se altera, se modifica, e era isso que se esperava no meio do povo de Israel. O povo de Israel pede um rei, então também nós vamos ver esse quadro teológico no livro de Samuel, e que essa opção pela monarquia, por assim dizer, não foi algo que Deus aprovasse de imediato, nem o próprio Samuel. O próprio Samuel considerou que ele estava sendo rejeitado, porque o povo estava negando a sua condição de juiz, fazendo a opção pelo um rei. E o povo dizia, olha, nós queremos seguir a moda das nações. Se todas as nações aqui vizinhas têm rei, nós queremos um rei também. E o próprio Samuel vai se queixar, né? Vai reclamar do próprio Deus por causa dessa mudança, dessa escolha. E, pastor Fábio, o próprio Deus diz, ora Samuel, o povo não rejeitou apenas a você, o povo está rejeitando a mim também. É verdade, pastor Zé Roberto. E uma coisa, já que o tópico 3 fala dessa questão da teologia nos livros de Samuel, uma coisa que chama-nos à reflexão é aquela pergunta, será que Deus, ele dá alguma coisa a nós, ele atende a algum pedido nosso, mesmo que não seja da vontade dele? Porque a gente observa aqui que esse desejo do povo de ter um rei, de mudar o sistema de governo para ter um rei, assim como acontecia com as outras nações, na verdade o povo não queria que Deus reinasse sobre eles. O Deus viu o que é que estava por trás daquele sentimento, que estavam rejeitando o governo de Deus, mas mesmo assim Deus deu a ele, né? Alguns chamam isso de vontade permissiva. Vontade permissiva de Deus. Então, em algumas situações, é claro que a Bíblia diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas também nós vemos aqui, nesse episódio de Samuel, que Deus, pela insistência do povo, Deus deixou, Deus
permitiu que eles escolhessem um rei, que eles mudassem o sistema de governo. Na verdade, quem escolheu Saul foi Deus, mas Deus escolheu Saul para ser o rei porque o povo pediu. Então Deus deu, vamos dizer assim, o rei com as características ou com um perfil segundo o coração dos homens, né? Depois Deus vai estabelecer o rei Davi, que é um rei que tinha um perfil de rei administrativo, espiritual, etc., segundo o coração de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa questão aqui da teologia dos livros de Samuel, também nós aprendemos sobre essa questão da vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus pode permitir, não porque Ele quer, não porque isso fosse o ideal para nós, mas às vezes Ele pode permitir algo, né, para poder nos mostrar algumas lições, né, ou até para evitar um mal maior. Às vezes Deus permite, como aconteceu, por exemplo, no início, no Antigo Testamento, Deus permitiu o divórcio. E nunca foi da vontade de Deus o divórcio, mas Deus teve que estabelecer, Deus teve que permitir para evitar males maiores. Inclusive Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu. Então, embora não seja o ideal divino, né? Então, muitas vezes tem aspectos na nossa vida que a gente vive entre a realidade do homem no pecado, na queda, e o ideal divino. Então, é como a questão também, pastor, no Antigo Testamento, a poligamia. Nunca foi o ideal divino, mas no Antigo Testamento houve uma certa tolerância, né? Nesse aspecto da poligamia, inclusive, a gente vê na vida de Davi. Deus não apoiava, mas permitia que acontecesse. Mas permitia. Então, já no Novo Testamento é que a gente vê já se fechando o cerco em relação a esse assunto e não sendo mais tolerado. Então, nessa questão da teologia dos livros de Samuel, a gente vê essa questão da vontade permissiva de Deus. E outra coisa de muito destaque é o que está no capítulo 7 de 2 Samuel, o estabelecimento profético da dinastia de Davi, a aliança davídica, né, que Deus fez com Davi. Tópico 3.3 da nossa lição. Davi foi um rei que Deus se agradou, ele exerceu a sua função de rei, e como rei, nessa função, Deus se agradou bastante de Davi, e diz a palavra de Deus que ele era um rei um homem segundo o coração de Deus, como bem já falou aqui o pastor Zé Roberto, no sentido da função de rei. E por causa disso, Deus prometeu a Davi que a sua dinastia ia se estabelecer para sempre em Jerusalém, não ia faltar descendente de Davi para reinar em Jerusalém. Inclusive, Deus também prometeu que um descendente de Davi, dessa dinastia, ia surgir um rei, que ia estabelecer um reinado que jamais acabaria. E esse rei, descendente de Davi, filho de Davi, que ia estabelecer um reino que seria para sempre, ele estava se referindo a Jesus. Por isso que no Novo Testamento chama-se Jesus de filho de Davi. O cego lá de Jericó disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, ele é descendente de Davi, que é cumprimento, pastor Zé Roberto, dessa profecia aqui da dinastia davídica. A gente vê ao longo da história dos livros dos reis que os descendentes de Davi reinaram em Jerusalém, até o cativeiro, depois voltou do cativeiro, e Zorobabel era descendente de Davi, voltou a liderar, a reinar ali em Jerusalém, e depois chega Jesus, estabelecendo o seu reino. E aí uma coisa importante também que a gente destaca, pastor Fábio, é essa condição de que essa monarquia teocrática, ela não era, por assim dizer, automática, e o simples fato do rei ser escolhido não era garantia de que Deus estaria endossando tudo o que o rei fizesse. Isso mesmo. E até porque a gente vê no primeiro e no segundo livro de Reis, por exemplo, e no próprio livro
o primeiro e segundo livro de Samuel, a gente vê atitudes de Saul, que nós vamos estudar aqui mais adiante, no qual a gente vê Saul tomando determinadas atitudes e ações que Deus não endossa, que Deus não apoia, que são contra a vontade de Deus, e o próprio rei é penalizado por isso, e o próprio Davi também. Isso mesmo, e inclusive aqui no título geral do trimestre diz: o governo divino em mãos humanas. O governo divino, mas executado por mãos humanas, e as mãos humanas, onde elas chegam, carregam com elas as falhas do pecado e da queda. Agora, no milênio, quando Jesus vier reinar aqui na terra, aí vai ser o governo divino em mãos divinas. Aí no milênio não vai ter falhas, não vai ter problema, mas desde a dinastia davídica, qualquer reino aqui na terra, mesmo no período da monarquia teocrática em Israel, as mãos eram humanas que executavam o reinado. E por fim, hoje nós vivemos, por exemplo, no Brasil, no contexto de uma democracia no qual nós temos liberdade de escolher. E essas liberdades de escolha, elas implicam também responsabilidades. Concluímos assim mais um bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Caros telespectadoras do programa EBD em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos felizes pelo início de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, como tema geral dessas lições da Escola Bíblica Dominical do trimestre, o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, nós já temos estudado os 3 primeiros tópicos da nossa lição, e aqui no tópico 4 da nossa lição, Samuel, o divisor de águas. Por que é que tem essa expressão divisor de águas em relação a Samuel? É porque ele exerceu o seu ministério em um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico do Velho Testamento em um momento de muita crise espiritual, um momento muito complicado em que o povo estava muito entregue à idolatria, e à imoralidade, já vindo e herdado isso do período dos juízes. O período dos juízes foi o período de maior apostasia lá de Israel. O povo vivia num clima de muita idolatria, imoralidade e violência. Às vezes as pessoas esquecem também da questão da violência, não era só idolatria e imoralidade. Então era esse contexto. E a liderança sacerdotal lá da época, que era o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele tinha também muitas dificuldades no exercício do seu ofício, do seu ministério, e ele estava falhando muito. Inclusive os seus filhos, que também eram sacerdotes, estavam cometendo pecados gravíssimos dentro do próprio cenário ali, da tenda da congregação, do tabernáculo, então, dando mau testemunho perante todo o povo de Israel. E o sacerdote Eli foi, de certa forma, muito conivente com aquilo, fez vistas grossas, não queria contrariar seus filhos, não queria reclamar com seus filhos. Certa vez reclamou, mas de uma forma muito suave, e Deus não se agradou daquilo, e Deus disse que Eli honrava mais os filhos dele do que a Deus. Mas é dentro desse contexto de crise espiritual, de decadência espiritual, Deus levanta um jovem chamado Samuel. E aí a gente já começa o livro de 1º Samuel com a história do nascimento de Samuel, e a sua mãe Ana consagrou Samuel para a obra de Deus e entregou ele para ser criado pelo sacerdote Eli, ali no templo, na tenda da congregação, nas imediações ali, e Samuel foi criado junto com os filhos de Eli, junto com Eli. Então ele era irmão de criação dos filhos de Eli. E o interessante é que, embora os filhos de Eli estivessem vivendo em pecado,
E Samuel não se contaminou. Samuel não seguiu os mesmos costumes dos seus irmãos adotivos. E isso também lembra-nos que o meio em que a gente vive, ele não é determinante, ele pode influenciar muito para o bem ou para o mal, mas não determina o comportamento nosso. Nós temos a responsabilidade individual, a responsabilidade humana. Então, Deus já vinha preparando Samuel. Samuel foi chamado por Deus, Samuel foi vocacionado por Deus para o exercício do ministério profético. E uma coisa que nos chama muito a atenção desse líder, Samuel, como diz aqui no tópico 4.2 da nossa lição, ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ensino profético. E aqui, pastor Zé Roberto, gostaria de refletir junto aqui com você e com os nossos telespectadores a respeito disso. Qual foi a visão de Samuel? Samuel viu que espiritualmente o povo estava muito decadente, as próprias autoridades religiosas também em decadência. E ele, certamente por uma direção divina, ele teve a ideia de montar uma congregação de profetas, um rancho de profetas, uma escola de profetas. Então ele começou a trabalhar na educação religiosa. Ele começou a trabalhar na educação porque ele já via que a educação é a forma mais eficiente de mudar a mentalidade, mudar a cultura, mudar o comportamento. E ele queria que aqueles jovens que fossem vocacionados por Deus e chamados por Deus tivessem um fim diferente do fim que teve os filhos de Eli. E é importante também ressaltar que dentro dessa conjuntura de Israel enquanto monarquia, haveria de se instituir a figura do rei, a figura do sacerdote e a figura do profeta. E interessante que era, por assim dizer, autoridades diferenciadas. Tem a autoridade do rei, que deveria governar, o sacerdote, que deveria oficiar depois, quando o templo foi construído, no tabernáculo, e o profeta, que justamente ele tinha essa responsabilidade de se tornar o oráculo divino, aquele que haveria de trazer a palavra de Deus. E reforçando o que o pastor Fábio acabou de dizer, importante o papel do ministério profético, do ofício profético no Antigo Testamento, porque sempre que o rei, e às vezes em conivência com os sacerdotes, eles fugiam do plano, do projeto, do propósito de Deus, cabia justamente ao profeta fazer a sua denúncia e mostrar qual deveria ser o caminho que o povo deveria seguir à luz da revelação e da vontade de Deus. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Samuel, ele traz para nós, uma orientação muito grande a respeito da liderança, com exemplo, da liderança que trabalhou através do exemplo e através dessa educação. Me chama muita atenção da questão da escola de profetas, do rancho de profetas. A gente vai ver depois Elias, na época de Elias, Eliseu, dando continuidade a esse trabalho de educação dos vocacionados, de fazer discípulos. É o que Jesus também ensinou, e de fazer discípulos. Então, ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, ao estabelecer os alicerces do ministério profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Ele estava preocupado com questões mais estruturais, mais fundamentais, porque ele sabia que trabalhando nessa parte, na base, o que ia acontecer depois era consequência. E ele serviu também como espécie de articulador nesse processo de transição, Quer dizer, estaria saindo do período dos juízes, indo para o período da monarquia, e de forma que isso fosse conduzido da melhor forma possível para o bem da nação e para o bem do povo de Israel. Bem, à guisa de conclusão, nós queremos destacar que esse primeiro e segundo livro de Samuel são livros que tratam de narrativas, de história e da história do povo de Israel, nesse período aí da transição dos juízes
para o período da monarquia e mostra também os erros, os acertos desses líderes humanos e, ao mesmo tempo, revela como Deus, no contexto da monarquia e de uma monarquia teocrática, como Deus atuava por intermédio dos homens. Queremos convidar você para continuar participando e assistindo os nossos programas e dizer para você que você é convidado especial para se matricular na Escola Bíblica Dominical. Estamos começando aí o último trimestre deste ano de 2019. Você tem uma excelente oportunidade de se matricular na Escola Dominical, ser participante, estudar. O pastor Fábio fala da Escola de Profetas lá no Antigo Testamento. A Escola Dominical tem uma dessas funções, verdade, de formar as pessoas para o conhecimento bíblico e para se manifestar profeticamente com base na palavra de Deus. Isso mesmo. Então Deus, mesmo em momentos de crises, Ele levanta líderes, Ele levanta pessoas para servir a Deus, para trabalhar na obra do Senhor. E Deus também tem nos chamado, tem chamado a você, professor da Escola Bíblica Dominical, você que é superintendente, também Deus tem chamado você para trabalhar nesta obra, para servir a Deus através desse ministério. E se o seu dom é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar seguindo os bons exemplos dos homens e mulheres de Deus que a gente vê na Bíblia Sagrada e assim seremos muito abençoados. Estimule os irmãos da sua classe, os alunos, aqueles que ainda não são alunos da Escola Dominical, convide-os para participarem da Escola Dominical e assim teremos um quarto trimestre de 2019 muito abençoado, tanto em quantidade como em qualidade. Então chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Nós agradecemos a sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Pode ser.